Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Atualidades em Foco aqui no LAC Concursos para você. Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí sobre o mais recente escândalo no Brasil que leva à prisão ao ex-ministro do governo Lula e vice-presidente para a pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal durante a gestão Dilma Rousseff. Nós estamos falando do político baiano Gedel Vieira Lima. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, que Gedel Vieira Lima sempre militou dentro do PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Ele que acumula aí em mais ou menos 27 anos de vida pública, uma conduta que foi marcada durante muito tempo por denúncias de corrupção, enriquecimento ilícito, desvio de recursos públicos em vários órgãos ou cargos pelas quais ele ocupou. Vamos lembrar, lá na década de 1980, ele era então diretor do Banco do Estado da Bahia e foi acusado de desvio de recursos públicos naquela oportunidade. Na década seguinte, a década de 1990, ele foi acusado de ser um dos anões do orçamento. Os anões do orçamento, para quem não se recorda, era lá um conjunto de deputados que levaram esse nome de anões do orçamento pela sua baixa estatura e que, teoricamente, incluíam no orçamento da União uma série de emendas de obras superfaturadas, fraudulentas, com aditamento de contrato e que parte dessas emendas parlamentares eram, então, pagas na forma de propina a esse grupo de parlamentares. Gedel Vieira Lima foi inocentado dessa acusação por falta de provas e logo na sequência ele assume ali um papel de destaque dentro do PMDB, tanto que durante o governo Lula, ele foi ministro da Integração Nacional. E já no Ministério da Integração Nacional, também foi acusado de se enriquecer ilicitamente através de obras fraudulentas, de aditamento de contrato ou ainda de obras superfaturadas. Nós sabemos que ele era um dos principais caciques do PMDB ligados ao presidente Michel Temer. E aí, o Ministério Público Federal faz uma acusação muito dura contra esse grupo, acusando inclusive o próprio presidente da República de chefiar uma organização criminosa. Essa cúpula do PMDB seria, em tese, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, comandada pelo próprio presidente Michel Temer, mas envolvendo os atuais ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Assuntos Estratégicos, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, a própria figura do Gedel Vieira Lima e o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, além de Henrique Eduardo Alves, faziam parte dessa cúpula que a PGR identifica como uma organização criminosa que cobrava propina de políticos para facilitar a edição e a passagem de medidas provisórias pelo Congresso Nacional ou ainda para negociar acordos entre essas empresas e organismos como, por exemplo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, obter crédito junto à Caixa Econômica Federal e até mesmo negociatas envolvendo aí intermediação para a resolução de problemas junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente sabe, então, que durante a gestão petista, Gedel Vieira Lima, que no passado foi um forte oponente do Partido dos Trabalhadores, mas que durante o governo petista alcança lá duas posições de destaque. No primeiro momento, no governo Lula, como ministro da Integração Nacional e depois no governo Dilma, como vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Tão logo a presidente Dilma Rousseff recebe o impeachment, o impedimento, Gedel Vieira Lima vai para a oposição ao PT novamente. E num vídeo que roda nas redes sociais e que foi amplamente divulgado pela mídia, ele participa inclusive de uma carreata e de uma passeata na Bahia, seu estado de origem,
questionando a roubalheira do Partido dos Trabalhadores e dizendo que a população brasileira não suportava mais tanto roubo, tanta pilhagem de dinheiro público. Bom, Michel Temer assume a presidência da República e alça então Gedel Vieira Lima para um ministério. E lá nós temos, depois de pouco tempo em que Gedel Vieira Lima estava à frente do ministério, um embate com o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, que vai levar à saída de Gedel do ministério e, portanto, à perda do foro privilegiado. Naquela oportunidade, você se recorda que Marcelo Calero levou até o presidente da República uma pressão que ele estava sofrendo de Gedel Vieira Lima para que o ministro da Cultura intervisse no IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque o IPHAN da Bahia havia vedado a construção de um prédio numa zona histórica de Salvador, na qual, teoricamente, Gedel Vieira Lima havia adquirido a cobertura. A argumentação do IPHAN é que nesta área, que é de patrimônio artístico, histórico, cultural tombado, não poderia se ter um prédio com aquela altura, porque isso danificaria a imagem da Baía de Todos os Santos, considerada aí um patrimônio da cidade. Pois bem, os próprios familiares de Gedel Vieira Lima são os advogados do empreendimento, da qual ele alega ter comprado a cobertura. E aí, praticando o que nós chamamos no direito administrativo de advocacia administrativa, se utilizando de um cargo público para pressionar um outro ministro de Estado, Gedel Vieira Lima vai até o ministro Calero, Marcelo Calero, e o pressiona para que o IPHAN Nacional intervenha no IPHAN da Bahia e assim alcance a autorização para o empreendimento. O ministro Marcelo Calero diz que levou esse assunto até o presidente Michel Temer e que, teoricamente, Temer teria dito que a política tem dessas coisas e que o Marcelo Calero deveria relevar o pedido feito por Gedel Vieira Lima. Esse assunto vem à tona com a revelação, inclusive por Marcelo Calero, de uma gravação que ele fez do assessor de Gedel Vieira Lima telefonando para o Ministério da Cultura e também do próprio presidente Temer, cria uma situação política insustentável para Gedel Vieira Lima e, finalmente, então, ele sai do cargo de ministro. Ao sair do cargo de ministro, nós sabemos que Gedel Vieira Lima perde o foro privilegiado. E aí, nós tivemos a ocorrência da Procuradoria-Geral da República acusando Gedel Vieira Lima de participar de uma organização criminosa que recebeu dinheiro ilícito do grupo JBS, comandado por Joesley e Wesley Batista, para intermediar contratos na Caixa Econômica Federal, que deveria ser facilitada, azeitada para um conjunto de empresários, inclusive do grupo JBS. Nesse primeiro momento, é decretada, então, a prisão de Gedel Vieira Lima, ele passa alguns dias na cadeia e consegue um habeas corpus para responder o processo em liberdade. Contudo, as operações da Polícia Federal e as investigações da Procuradoria-Geral da República mostram que, na realidade, a atuação de Gedel Vieira Lima era muito maior. A acusação da PGR, se fala lá de corrupção ativa, de corrupção passiva, de tráfico de influência, ao mesmo tempo, de participar de conluios para que o Parlamento, a Caixa Econômica Federal e outros dessem atendimento às demandas particulares e individuais de determinados grupos de empresários, de enriquecimento ilícito, de ter um patrimônio incompatível com a sua renda declarada, inclusive de manter conta no exterior. Diante desse quadro como um todo, a situação se agravou quando a Polícia Federal, numa das suas operações, descobre lá que Gedel Vieira Lima havia solicitado a um outro empresário baiano que cedesse um apartamento para que, teoricamente, ele guardasse os despojos do pai falecido, alguns pertences pessoais do seu pai.
Em tese, esse empresário cede apenas o apartamento com esta finalidade, sem participar do conluio. O problema é que quando a Polícia Federal bate no apartamento, ela descobre lá 51 milhões de reais em espécie, dentro de caixas e malas no apartamento, que fora cedido à Gedel. Ponto-chave dessa história é que foi encontrada a digital de Gedel Vieira Lima nas notas. Gedel Vieira Lima não soube ou não explicou até agora a origem desse numerário, da mesma forma que foram encontradas digitais de um assessor de Gedel Vieira Lima, bem como lá uma nota, uma fatura de conta, né, ligada à Gedel. O ponto-chave é que, mais recentemente, nós temos ainda um outro adendo a essa questão, que foram encontradas evidências de digitais também do seu irmão, né, Lúcio Vieira Lima, nessa caixa de 51 milhões de reais. E agora a Polícia Federal e a PGR passa a investigar Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal pela Bahia, também pelo PMDB. Então, nós temos um grande escândalo, né, de corrupção, mais um, né, no nosso país, envolvendo a cúpula do PMDB. O dado muito relevante nesse momento é que o Gedel Vieira Lima não explicou, né, nem para o judiciário e nem para a sociedade, qual é a origem desses 51 milhões de reais, que obviamente foram apreendidos. Suspeita-se, né? E a PGR acusa que esses 51 milhões de reais fazia parte lá, né, daquela organização criminosa que, segundo a PGR, envolve o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o ministro Moreira Franco, o presidente do Senado Eunício Oliveira, o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, que se encontra preso, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, que também se encontra preso, e o próprio Gedel. Portanto, essa cúpula teria articulado aí um esquema de corrupção, de intermediação de contratos na Caixa Econômica Federal, no BNDES, de algum tipo de interferência, teoricamente, junto ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a facilitação do surgimento e da passagem de medidas provisórias pelo Congresso Nacional, para que então pudessem extorquir empresários, né, alegando aí a facilitação de medidas provisórias, como por exemplo redução de carga tributária no setor aviário, que teoricamente teria beneficiado as empresas do grupo JBS Friboi. Portanto, Gedel, no momento atual, se encontra, né, em prisão preventiva, não tem prazo para que ela seja terminada. Lembrando que essa é a segunda prisão de Gedel Vieira Lima. Na primeira, ele chorou na audiência de custódia, dizendo que estava à disposição das autoridades e que não havia cometido crime algum e que agora não consegue explicar como que num apartamento que fora cedido a ele tem lá 51 milhões de reais. Ok? Bom, pessoal, a gente precisa então colocar um pouquinho disso aqui no nosso quadro, beleza? Vem para cá. Então vamos lá, né? Nós temos aqui o escândalo, né, dos 51 milhões de reais. Lembrando que esse escândalo envolve lá a cúpula do PMDB. Embora essa cúpula não esteja diretamente ligada à descoberta dos 51 milhões, né? Mas segundo a denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, participaram essa cúpula do PMDB de uma organização criminosa. Essa organização criminosa tinha como objetivo a facilitação de contratos no BNDES e na Caixa Econômica Federal. Por um outro lado, a facilitação do trâmite de emendas
parlamentares. Ou medidas provisórias que... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual que está há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo, e nós fizemos aí, preparamos, elaboramos um super curso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100% ponto a ponto do digital, 2 cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistirem esse restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso super curso online. Aqui no Lá Concurso, nós temos o melhor custo-benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, presta atenção, olha só, curso completaço, ponto a ponto digital para oficial administrativo por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista, 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique lá.